Gente, hein? Jimmy Kimmel Live soma 6,3 milhões de espectadores no retorno ao ar. Para quem não sabe, esse programa foi tirado do ar depois que fez supostamente não, depois que fez uma piada, na verdade, com o Donald Trump e com o movimento lá Make America Great Again, e foi meio que acusado de insinuar coisas, enfim. E, e aí, assim, eu fiz um vídeo, tá aqui no canal, sobre tudo isso, sobre a minha opinião, e teve uma pressão aí da mídia e também do governo e tudo mais, para que esse programa fosse tirado do ar. O programa do Jimmy Kimmel, que é um comediante americano. Aí eu fiz um vídeo sério falando sobre isso daqui, porque, meus amigos, o negócio é o seguinte: o ponto desse vídeo aqui que ninguém falou, que todo mundo falou assim, não, pô, o cara foi lá e fez piada com a morte do Charles Kirk, pô, é foda o cara fazer piada com a morte do Charles Kirk, é foda, pô, não tem que fazer piada com a morte do Charles Kirk, é foda fazer isso, pô, pra quê? Não precisa fazer... Desculpa, peraí. Gasguei aqui. Não tem que fazer isso. Mas quem viu o meu vídeo, ou quem viu o vídeo original, na verdade o cara expôs o Trump. Porque ele mostrou um vídeo, uma reportagem do Trump, onde um repórter, ele fala pro Trump, fala, presidente, aí, né, minhas condolências pela morte do seu amigo ali, Charles Kirk e tal, e eu queria perguntar ali como que o senhor tem passado esses últimos dias. E o Trump falou, muito bem, obrigado, mas eu queria falar aqui que a gente está fazendo um novo salão de baile na Casa Branca, e essa obra nunca foi feita em tantos anos, tá vendo aqueles caminhões ali, já estão construindo e tal. Cagou pro repórter perguntando da morte do Charles Kirk, se ele tava se sentindo bem, começou a falar de obra. E aí, a plateia começou a dar risada, óbvio, porque foi uma contradição muito grande, e o Kimmel fez a piada, que essa piada eu achei boa. Ele meteu aqui, ó. Dá pra ver que o presidente, ele está no quarto estágio do luto. Obras. Porque obra da Casa Branca. Depois disso, sofreu um monte de crítica do presidente, sofreu ali uma pressãozinha de um monte de lados e tal. O programa já não estava dando audiência, foi, né, o motivo que a ABC, que a emissora, encontrou para tirar do ar. Falou, não, o programa tá com audiência baixa, vamos tirar do ar. Mas na verdade a gente sabe que o programa foi tirado do ar por pressão vindo de algum lugar. De qual lugar? Ninguém sabe. Fiz o vídeo, tá aqui no canal. Se esse corte for pro ar, o editor conseguir deixar um card aqui, eu agradeço, o pessoal ver depois o vídeo. Tem muito comentário falando, André passando pano. André não, ele foi removido do ar porque eu tava dando baixa audiência, não tem nada a ver com o Trump, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquilo. Eu acho que tem e praticamente foi. Foi, cara, se você juntar todas as peças, óbvio que foi. E por que eu tô falando isso? Porque tem muito tempo que a gente que faz comédia, a gente fica falando, não tem esquerda, não tem direita. Todo mundo bate no comediante, todo mundo quer calar o comediante, porque a gente expõe a coisa ruim dos caras, principalmente dos poderosos. A gente faz o povo rir deles. A gente expõe a merda que a sociedade é, a merda que vocês fazem. E ninguém gosta disso. Quando a esquerda tá no poder, a esquerda quer calar os comediantes. Quando a direita tá no poder, a direita quer calar os comediantes. E vai ser sempre assim. Sempre vai ser assim. O cara que tá no poder quer calar o comediante. Pode ser de direita, de esquerda, pode ser o centrão, pode ser quem for. O cara não... Quem tiver o poder não vai querer a piadinha com ele. Não vai querer. Ele vai querer a piada com todo mundo, menos com ele. Ele vai aceitar uma ou outra piadinha, mas vai chegar uma hora que ele vai traçar um limite e falar, esse é o limite do humor, pra mim. Pros outros que se foda. Pra mim, esse é o limite do humor. O problema que eu vejo nisso é o que eu falo há muito tempo. O problema é o público que fica apoiando e passando pano. Que você acaba defendendo um cara. Você acaba defendendo um cara e não uma ideia. E aí, esse cara, uma hora isso pode se voltar contra você. Muitos se manifestaram. A grande maioria se manifestou. Muita galera de direita se manifestou e tomou hate.
porque não pode falar do Trump, né? Não pode falar dos Estados Unidos, porque lá é onde você tem a liberdade de expressão e aparentemente não teve a liberdade de expressão. Porém, depois disso aqui, vimos que voltou para trás e voltou muito rápido, né? Inclusive, o monólogo que foi cancelado aqui, ó, o vídeo do monólogo já passou dos 15 milhões de visualizações. E agora já é o monólogo mais assistido de todos os tempos na plataforma, do Kimmel, né, dele. Olha que coisa maluca. O primeiro episódio do Jimmy Kimmel Live, desde a suspensão, que é esse que voltou aqui, ó, transmitido nessa terça-feira, ontem, teve uma média de 6,3 milhões de telespectadores pela televisão tradicional, mais de 3 vezes a audiência típica do programa de TV, mesmo com o episódio sendo bloqueado em dezenas de mercados. No público-alvo considerado mais relevante para anunciantes, formado por espectadores de 18 a 49, o programa registrou seu episódio regular de maior audiência em mais de 10 anos, disse a ABC na tarde dessa quarta-feira, 24. E no YouTube, Kimmel vem conquistando mais de 1 milhão de visualizações por hora, somando ABC, YouTube e plataformas de mídias sociais, o monólogo de Kimmel sobre a liberdade de expressão. Ah, esse aqui já é o novo, eu vou até assistir. A gente pode até procurar para assistir, vamos ver se consigo traduzir aqui. Já alcançou dezenas de milhões de pessoas e os números continuam crescendo. Índices preliminares da Nielsen, que ainda vão aumentar quando a audiência sob demanda for contabilizada, né? Tipo Netflix e essas coisas. Sob demanda, Netflix, Amazon, eu não sei nem em qual lugar tá, mas enfim. Chama ainda mais atenção porque a transmissão não foi exibida em várias afiliadas da ABC. Dois grandes grupos de emissora de TV, a Nexstar e a Sinclair, continuam a substituir o talk show em sua programação e juntos possuem afiliadas, que atingem aproximadamente 23% dos lares de TV nos Estados Unidos. Telespectadores curiosos nesses mercados provavelmente recorrem ao YouTube e outras plataformas de streaming para assistir ao monólogo de quase 30 minutos. Não vamos assistir porque tem quase 30 minutos. O vídeo do monólogo já passou 15 milhões e até agora tornando-se o monólogo mais estimado de Kimmel de todos os tempos na plataforma. Anteriormente, o vídeo mais estimado de Kimmel do YouTube era um monólogo em que revelou, emocionado, a doença cardíaca de seu filho Billy há 8 anos. Cara, olha que coisa maluca. Voltou ao ar e fez isso. Aí você pensa, tá, beleza, tá vendo? Voltou, tá vendo como o Trump não tinha nada a ver com isso? Tá vendo como o Trump é mó de boa? Quiseram, né? Todo mundo foi atrás e foram falar mal. Ó, o Trump lá, Estados Unidos, país que tem liberdade de expressão de verdade. Se fosse no Brasil, o presidente ia ficar puto. Se fosse no Brasil, o presidente ia atrás, o STF, os deputados, os ministros. Lá não. Lá, a emissora quis cancelar com medo, mas depois voltou e tá tudo bem. Trump critica retorno de Jimmy Kimmel à TV e ameaça processar a emissora. Trump acusou Kimmel de apresentar 99% de lixo positivo dos democratas e o acusou de ser mais um braço do Partido Democrata. Aqui, ó, matéria da Infomoney e saiu em vários portais, tá? Saiu em vários portais. Aqui, ó. Olha aqui, ó. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o retorno do programa da apresentadora emissora após ser suspenso. Aqui, ó, por declarações sobre o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk. E aqui, ó, clickbait, né? O assunto é esse, mas na verdade foi suspenso por conta de declarações sobre o presidente. Abre aspas, eu vou fazer a voz do Trump. Não posso acreditar que a ABC Fake News deu emprego de volta ao Jimmy Kimmel. A Casa Branca foi informada pela ABC que o programa dele foi cancelado. Algo acontece entre então e agora, porque sua audiência sumiu e seu talento nunca esteve lá, escreveu Trump na rede social. Trump acusou o Kimmel de apresentar 99% de lixo positivo dos democratas. O acusou de ser mais um braço direito do Partido Democrata e disse que isso seria uma grande contribuição ilegal da campanha. Acho que vamos testar a ABC nisso. Vamos ver como nos saímos. Da última vez que fui atrás deles, me deram 16 milhões de dólares. Este parece ser ainda mais lucrativo, ameaçou o republicano. Um verdadeiro grupo de perdedores. Deixem Jimmy Kimmel produzir em seus baixos índices de audiência, completou. Olha aí. Então é o seguinte, né? Como eu diria aqui, acabei de ler um comentário muito pertinente do Kamen, já se foi o tempo que o bobo da corte podia zoar o rei. Exatamente. O bobo da corte era o único que podia zombar do rei, que fazia piada sobre o rei. Hoje em dia,
Não. Faz muito tempo que o bobo não pode fazer. Na verdade, nem só o bobo, né? Na verdade, não só o bobo. Na verdade, faz muito tempo que ninguém pode falar nada sobre o rei. E não importa qual seja o rei. Quem seja o rei, na verdade. Alguns reis que a gente tem aqui, eles se fingem que aceitam uma piadinha ou outra, pode falar. Mas na hora que a verdade chega, na hora que a piada real chega, aqui não, irmão. Entendeu? Aqui não. E nenhum deles vão responder as perguntas que realmente interessam, nenhum deles vão responder perguntas que são contraditórias às agendas dos seus próprios partidos ou ideologias, porque é tudo contraditório. É muito fácil você pegar aí, vamos falar de Brasil, se você botar Lula e Bolsonaro aqui assim, um na frente do outro, e pegar, e se você pudesse encurralar eles, tipo, lembra daquele filme do Jim Carrey, o Mentiroso, que ele fica um dia sem poder mentir? Se a gente pudesse colocar Lula e Bolsonaro um dia sem poder mentir, e vocês, fanáticos por Lula e Bolsonaro, pudessem fazer perguntas a eles sobre as questões ideológicas e sociais que vocês tanto defendem e que dão treta na internet, a resposta desses dois seriam tão absurdas que eu acho que vocês não iam acreditar, mesmo sabendo que eles estão falando a verdade. É por isso que eles vão calar. E vão tentar calar qualquer tipo de coisa. Porque a piada tem uma força do caralho, né? A piada é foda. Quando a gente dá risada, o cara fica puto. Dá risada da cagada. E é por isso que quando a gente ri de nós mesmos, quando a gente ri da nossa situação, a gente consegue se afastar dos problemas. A gente consegue superar as coisas. Então você aí que tá passando por algum problema, cara, tenta rir desse problema. Rir desse problema não quer dizer que você parou de tratar esse problema como algo sério. Mas quer dizer que você começou a aceitar esse problema. Você se distancia e começa a aceitar. Eu tenho problema pra caralho também. Minha vida não é 100% perfeita. Eu sou um ser humano normal. Independente dos meus problemas, às vezes eu tento me distanciar deles. Tem coisas que eu não consigo até hoje dar risada, que me fazem mal ainda. Mas tem coisas que eu já começo a dar risada e fazer piada. E quando eu começo a fazer piada, eu começo a fazer outra piada. E daqui a pouco eu tô fazendo mais piada. E depois eu tô falando, mano, que é isso mesmo, mano. É uma merda, a vida é assim. E bola pra frente, vamos lá. E é isso. Vamos ver o lado bom da vida. Aprender com o que deu merda e seguir em frente. Mas esses caras não aceitam. Esses caras, eles têm uma imagem. Esses caras, eles e o exército de eleitores e fanáticos por eles têm uma imagem a zelar.